Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 25 do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Pará. 1 Samuel 25:1. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará. 1 Samuel 25:2. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. 1 Samuel 25:3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. 1 Samuel 25:4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as ovelhas. 1 Samuel 25:5. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. 1 Samuel 25:6. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. 1 Samuel 25:7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. 1 Samuel 25:8. Pergunta-o aos teus jovens, e eles tu dirão: estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. 1 Samuel 25:9. Chegando os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. 1 Samuel 25:10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. 1 Samuel 25:11. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei, para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? 1 Samuel 25:12. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas estas palavras. 1 Samuel 25:13. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi os 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. 1 Samuel 25:14. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. 1 Samuel 25:15. Todavia aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. 1 Samuel 25:16. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas.
1 Samuel 25, 17. Olha, pois, agora e vê o que has de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. 1 Samuel 25, 18. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados e os pôs sobre jumentos. 1 Samuel 25, 19. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isto, porém, não declarou a seu marido Nabal. 1 Samuel 25, 20. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro e encontrou-se com eles. 1 Samuel 25, 21. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. 1 Samuel 25, 22. Assim, faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. 1 Samuel 25, 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. 1 Samuel 25, 24. E lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. 1 Samuel 25, 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os homens de meu Senhor que enviaste. 1 Samuel 25, 26. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. 1 Samuel 25, 26. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, a meu Senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. 1 Samuel 25, 28. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. 1 Samuel 25, 29. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. 1 Samuel 25, 30. E há de ser que, usando o Senhor com meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel. 1 Samuel 25, 31. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado meu Senhor a ti mesmo. E, quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. 1 Samuel 25, 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. 1 Samuel 25, 33. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estovaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse.
1 Samuel 25, 34. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me pediu que te fizesse mal, que se tu não te apressas e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. 1 Samuel 25, 35. Então Davi tomou de sua mão, da sua mão que tinha trazido, e lhe disse: sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvido a tua voz e tenho aceitado a tua face. 1 Samuel 25, 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, com um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. 1 Samuel 25, 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. 1 Samuel 25, 38. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu-se a Nabal, e este morreu. 1 Samuel 25, 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta na mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. 1 Samuel 25, 40. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. 1 Samuel 25, 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. 1 Samuel 25, 42. E Abigail se apressou e se levantou e montou um jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. 1 Samuel 25, 43. Também tomou Davi a Aianoa de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres. 1 Samuel 25, 44. Porque Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Gali. Bem, vejamos alguns comentários sobre o capítulo 25, aqui nessa Bíblia de Estudos. Então, diz o seguinte, capítulo 25, versículo 13. O desejo intenso de Davi de vingar-se imediatamente. De Nabal, o desejo intenso de Davi de vingar-se imediatamente de Nabal, devido à sua crueldade e afronta, teria levado o futuro rei a pecar contra Deus e contra seu povo, se não fosse contido. Deus guardou Davi de derramar sangue inocente, por meio da intervenção rápida e sábia da esposa de Nabal. Abigail, uma mulher formosa e sensata, prevendo a calamidade. Abigail, uma mulher formosa, a mesma expressão usada para descrever Raquel, e sensata, né? Bem, então, prevendo a calamidade iminente que sobreviria a Nabal, depois deste pagar o bem de Davi com o mal, um jovem da casa de Nabal se dirigiu a Abigail, explicando o comportamento louvável de Davi e seus homens, implorando para ela reparar o erro de seu marido. Como esposa íntegra, a primeira responsabilidade de Abigail era para com Deus, depois para com o marido. Assim ela agiu com rapidez, de modo a preparar provisões abundantes para Davi e seus homens, na esperança de interceptá-los no caminho. Ao se deparar com um exército de 400 homens irados, Abigail demonstrou corajosamente sua
admoestar Davi a não se vingar e manchar a si mesmo a sua carreira com culpa de sangue. Lembrou Davi de que ele era ungido do Senhor e estava lutando as batalhas do Senhor e assim encontrava-se debaixo da proteção de Deus. Vemos aqui a disposição receptiva, admirável de Davi, ilustrada pelo fato dele ouvir as palavras de Abigail e seguir seu conselho. Davi honrou Abigail ao declarar que ela havia sido enviada pelo Senhor para impedi-lo de pecar. Como esposa responsável, Abigail voltou para o marido e, no momento apropriado, lhe contou tudo o que havia feito, disposta a aceitar as possíveis consequências. Ao ferir Nabal fatalmente, Deus mostrou ser fiel em vingar-se da injustiça. Há mais aqui um comentário com relação ao capítulo 25, versículo 27. Diz o seguinte: no deserto de Parã, para onde Davi havia fugido, depois da morte de Samuel, era comum encontrar-se bandos de ladrões que vagavam pela região. Até hoje, grupos de homens protegem a vida e as propriedades daqueles que vivem no deserto em troca de presentes. Mesmo nos tempos mais difíceis, Davi assumiu a responsabilidade de cuidar e proteger seus compatriotas. Bem, agora ainda há um comentário aqui com relação ao capítulo 25, o versículo 29. A vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. É um ditado hebraico usado por Abigail para ilustrar o cuidado de Deus para com Davi. Essa expressão é encontrada com frequência em lápides judaicas, referindo-se à vida depois da morte. A imagem vem do costume de amarrar os bens mais valiosos na forma de um pacote para evitar que se quebrem ou sofram algum dano, com uma joia preciosa embrulhada cuidadosamente para ser mantida em segurança. Abigail afirma que Davi está no feixe, o pacote de Deus, e, portanto, seguramente protegido. Bem, então, encerramos hoje a leitura do capítulo 25 do livro de Samuel, da Bíblia Sagrada. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro.